A melhor academia sobre a lógica do preço. Bora que hoje a gente tem que colocar dinheiro no bolso, cara. Andamos apanhando feio aí da corretora. Ontem mesmo foi uma tristeza, cara. Por um cuspe que A eu não corretora achou peguei que era aquela. quinta ontem. Hum? A corretora tava achando que era quinta-feira ontem. É, porra, cara. Não, mas ontem foi sacanagem, cara. Tomei aquele loja por delay. Vocês ainda conseguiram pegar um win, pegaram um win na outra ainda, né? Pegando. Ô, Vitor, aquela explicação que eu dei pro menino lá no grupo lá, depois você vê se tá certinho aquilo lá. Tá, depois eu vejo sim, com certeza. Tô aqui, Wesley. Rodrigão. Aí o Rodrigão Beleza. aprendeu, hein? Tomei vários lodos isso aí, viu, bicho? Mas tá bom. Deixa eu ver, já tem um ativo aqui que eu já percebi que tá uma porcaria, ó, rapaziada. Isso daqui, ó. Já acho que eu já falei pra vocês, né? Sempre que o preço, ó. Olha as pequenas correções que ele tá fazendo, cara. Isso daqui ele não dá oportunidade pra gente tá entrando nas operações, cara. Teve mais uma pequena correção aqui, né? Mas isso daqui não dá oportunidade pra gente, rapaziada. Fecha, abre outro. Procura um gráfico que esteja um pouco mais lateral. Esse tipo de gráfico ali é uma porcaria pra gente operar a lógica do preço, cara. A gente não opera fluxo. Então, não importa de nada o gráfico daquele jeito pra gente. Opa! Ah, que pena, já passou o tempo da vela. E também, eu acredito que não estava conectado com a venda aqui ainda. Deixa eu ver. Ih, cara, não dá pra dizer se já tinha rompido ou não. Deixa eu colocar o mouse aqui. Tinha rompido não, cara. Se já tivesse rompido, tivesse conectado com a venda aqui, daria pra realizar uma venda. Por... Ou não também. Não dava não. Não dava não. Não era nova posição. Pode falar. O VBP Audi tá aberto 2 vezes aí, essa segunda e a penúltima aí, ó. Valeu. Então, vou pegar o NOC JPY. Esse daqui não tá aberto. Fechou. Ah, mas daí tá esticadão também. Deixa eu ver se tem alguma oportunidade aqui que possa acontecer, né? Não, não tenho nada, cara. Prefiro abrir outro par, tá? Pegar o SDTHB. Eu acho que isso daqui tá fechado também. Fechou. Tá bom. Opa. Deixa eu ver se tem pavio aqui. Não, realmente é uma taxa única. Senão a gente poderia ter padrão de continuidade aqui, fazendo conexão com a compra. Ia ficar interessante. Vamos ver o que a gente tem aqui. Lote compra, rompeu, deu continuidade, nova posição. Se conectar e depois tiver uma rejeição aqui nessa nova posição, tá? Muito possivelmente a gente vai estar trabalhando uma entrada de compra. Aqui eu tenho 2 domínios, tá? Mas eu não tenho dupla posição. Então tem que aguardar. Vou até deixar um alertinha. Vai que ele desce aqui um pouquinho, né? Deixa uma dupla posição pra gente. Já bateu. Vamos ver. Caso faça uma dupla posição, rapaziada, a gente tem aqui, ó, domínio da compra e domínio da compra. Nada rompeu esses domínios ainda, tá? Com o corpo. Esse daqui, principalmente, tá super válido aí pra gente estar trabalhando uma reversão de movimento aqui, tá? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querida. Como é que tá, Andréia? Tudo bem? Tô bem, tô no trabalho, professor. E acompanhando a sua live. Coisa linda. Se ela terminar vermelha, a gente tem uma operação de compra. Terminou vermelha... Pô, olha só, cara. De novo, né, pessoal? Todo dia eu vou tomar um delay agora. Devia ter esperado uma correçãozinha também, né, cara? Acredito que eu vou até pegar com mais 1000 aqui embaixo, tá? Desceu bastante, cara. Desceu até mesmo aqui numa vela de força. Tá? Então vou estar realizando mais uma compra aqui para defender aquela minha taxa lá. É dupla posição no domínio da compra, né? Esse preço ele tende a fazer até mesmo uma reversão do movimento. Então por isso que eu acreditei aqui que pegando mais uma taxa na vela de força, a gente poderia pelo menos ganhar na retração, né? Vamos aguardar aí, senão, pô, vai ser o terceiro dia aí que eu tô quase tomando um stop aí com vocês já, né? Terceira live, na verdade, não terceiro dia.
Olha só, hoje a bruxa tá solta, a bruxa tá atrás de mim, rapaziada. Vou fazer uma entrada com 500 aqui. E vou procurar uma oportunidade melhor, cara. Tô conectado com a venda. Não tenho muito o que tá fazendo ali. Tem um domínio vendedor aqui. O preço tá só esticado. Tem um domínio da compra aqui também. Tem que tomar cuidado, na verdade, para não entrar com 1000 aqui na outra oportunidade. Ó, aqui estou conectado com a compra, vela de força, nova posição. Se rejeitar abaixo daqui, é uma nova posição e também uma taxa dividida. A gente está conectado com lote de venda, tá? Tá bem interessante aqui. Tá bem interessante aqui essa oportunidade. Tinha limite do preço tipo 1 aqui também. O preço não chegou, não retraiu lá abaixo. Já estou conectado com a compra. Dificilmente vai deixar uma rejeição aqui sem passar do corpo desse limite do preço. Aqui eu também tenho vela de força, nova posição. Pode ser que aconteça outra operação aqui, já que agora a gente está conectado com a compra aqui, eu acredito. Tá? Porque aqui é uma taxa única. Deixa eu ver certinho. Aqui não chega a ser uma taxa única não, tá, rapaziada? Então eu não estou conectado com a compra. Eu tenho realmente duas defesas. E a conexão da venda ela já está inválida, tá? Rompeu 1, 2, 3. Conexão com lote de venda inválido, tá? E eu tenho aqui uma nova posição, né? Mas eu não estou conectado. Eu quero pegar só conexão e rejeição aqui agora, tá? Na verdade, eu vou começar a fazer mais isso. Tenho aqui limite do preço, primeiro registro. Estou conectado com a venda. Tenho pressão de baixa. Não é limite do preço, mas aqui é um primeiro registro, cara. Só que eu não trabalho primeiro registro dessa forma, tá? Eu trabalho sempre quando eu tenho um primeiro registro verde. E aqui eu tenho apenas um primeiro registro vermelho. Tá? Tenho a conexão com a venda, tenho a rejeição, tenho pressão de baixa, tenho alvo de preço, tenho liquidez aberta. Tá? Olha lá. Poderia ter sido uma ótima oportunidade, mas não é da forma como eu gosto de trabalhar, não é da forma como a gente trabalha. Aqui eu tenho um domínio vendedor, de novo. Tá? Pode ser que eu tenha dupla posição no domínio. A próxima seria uma venda? Aonde? Aqui? Lá naquele gráfico lá? Seria sim, tá? Dava para ter realizado uma venda, mas eu não trabalho primeira posição com rejeição de cores diferentes. Tá? Teria que ser um primeiro registro verde aqui sendo rejeitado para mim trabalhar essa reversão. Mas eu tinha bastante confluência, tá? Tenho aqui a conexão com lote de venda, tenho pressão de baixa, tenho rejeição no primeiro registro. Então estava interessante. Eu tinha alvo de preço, tinha liquidez aberta. Ó, aqui deu dupla posição novamente, está em um domínio vendedor, pessoal. Vou trabalhar aqui. Eu trabalho, mas eu trabalho ela da forma como tem que ser, que é da rejeição, vela verde, rejeita vela verde. Compra, rejeita compra, venda, rejeita venda. Entendi. Pegamos aqui então uma venda por conta da dupla posição no domínio vendedor, tá? É a oportunidade que tá aparecendo, rapaziada. É uma oportunidade muito boa. Eu tentei pegar um pouco melhor posicionado, tá? E eu não consegui. Nem deu tempo de eu pegar essa aí. Pois é, aqui eu acabei não falando. Também eu tava explicando ali pra Andréia e acabei não falando, me desculpe. Mas vamos lá, eu até esqueci de explicar o contexto aqui, rapaziada. Eu até percebi que eu tenho moscado um pouco nisso, tá? Vamos lá. Essa operação aqui é muito simples. Eu tenho o pavio da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha. Então eu tenho um domínio da venda, tá? Nesse caso. Tenho um domínio vendedor, dupla posição. É venda, tá? Pavio da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha, domínio vendedor. Quando eu tenho uma dupla posição, o preço dá alvo aqui no nosso domínio, tá? A gente tem uma operação muito boa de venda para estar sendo realizada. Nesse caso,
Vamos lá. Vou pegar mais uma aí, vamos fazer uma mão de Soros. Agora com 951. Aqui eu estou conectado com a venda. Tem uma taxa dividida aqui. Tenho aqui vela de força, nova posição, primeiro registro, que também é um limite do preço tipo 1. Já deu alvo? Já deu alvo. Aqui é um domínio da compra, tá? É um domínio duplo da compra. Isso pode deixar meio desinteressante aqui a nossa oportunidade, mas mesmo assim, se estiver rejeitando aqui nesse primeiro registro, que também é um limite do preço tipo 1, tá? Eu vou estar abrindo uma operação de venda. Se terminasse abaixo da taxa dividida também, pronto, terminou abaixo. Fizer uma pequena correção aqui apenas, ó, já vou entrar vendido, tá? O mais correto é pegar aqui em cima, ó, rapaziada. Eu vou até pegar com o resto desses 500 aqui no melhor posicionamento, se ele me der a chance, tá? Ele tem que me dar a chance novamente. Pronto, aqui é o melhor posicionamento. Essa vela aqui, ela tende a fazer essa reversão do movimento, tá? Tem um pequeno problema que eu informei para vocês, que é o preço já ter dado alvo aqui nessa região, tá? Que é um domínio comprador, mas essa operação aqui é muito forte, tá? Ela tende a reverter o movimento. Vamos aguardar aí. Ai, professor, vai pagar lindamente isso daí. Era o que eu esperava. Quando ela foi lá em cima, eu já estava meio desacreditado. Mas tá lá. Mais uma oportunidade, então. Vamos explicar aqui para vocês por que a gente trabalha esse tipo de oportunidade, tá? Ela estava muito forte. Eu acreditava realmente nessa reversão do preço. Vamos juntar os critérios aqui, o porquê que a gente realizou essa análise, tá? Aqui a gente tem o nosso lote de venda, o rompimento, a conexão, tá? Primordial aqui para estar pegando uma operação muito forte. A gente está dentro de uma vela de força da venda, vela de força, tá? E tivemos uma rejeição no limite do preço tipo 1, tá? Tudo que a gente tem dentro da vela de força da venda, a gente tem força vendedora. Essa vela aqui é uma vela de força porque ela realiza o rompimento desse lote aqui de compra, tá? Ela realizou o rompimento, deu continuidade na próxima vela, rapaziada, isso daqui não é apenas um primeiro registro, tá? Ele é um limite do preço tipo 1. Parabéns, meu mano, que top. E ela fez o Tamo travamento também. Ela fez o travamento, mas sem o gap, né? Com o gap ela não travou não, meu mano. Verdade, meu mano. Uhum. Verdade. Com o gapzinho ali ela não travou não, tá? Verdade, falou tudo, verdade. Gostei. Então vamos lá, a gente tinha um lote de venda, o rompimento desse lote veio por meio dessa vela aqui. Houve então uma conexão a partir do momento que se conectou com o corpo desse lote aqui de venda. Então a conexão foi por meio dessa vela. Aqui a gente teve essa rejeição no limite do preço tipo 1, tá? E a gente estava dentro de uma vela de força da venda. Esses foram os critérios que a gente utilizou aí para estar fazendo essa análise. Vamos para uma próxima. Boa, Vitão. Aqui eu bati minha meta. Coisa linda, irmão. Eu abri até a câmera aqui, bati 12% da banca. 12% agora? 12% agora. Nossas 12 entradas aí. Top, Coisa top. linda, irmão. Confiando, né? E aprendendo também, a gente entra um pouquinho mais pesado, né? No Agora eu momento vou que a voltar gente pra tá minha meta aprendendo, no momento que a gente tá aprendendo e a gente sabe que aquilo dali dá certo, né, cara? A nossa confiança fica muito maior quando a gente realiza uma operação. É isso aí, ô Wesleyzão, tamo junto. É nóis, meu querido. Agora eu vou bater a meta na parede agora aqui, ó. Dale, irmão. Mas vou acompanhar a live até o final aí. Tamo Fechou, junto. mano. Tamo junto, cara. Aqui eu já poderia ter vendido novamente, tá, pessoal? Como eu tava na resenha aí, eu não vendi. Mas a gente tinha uma dupla posição, domínio vendedor, pavio da vela verde é maior do que o pavio da vela vermelha. Olha para onde que o gráfico tá apontando aqui nessa região, tá?
Como a gente teve uma dupla posição, a gente poderia já ter vendido aqui, acreditando numa reversão do movimento. Olha lá. Seria uma ótima operação de venda. Aqui tinha tido rejeição novamente no limite do preço tipo 1, poderíamos ter vendido também. Agora já não é mais limite do preço. Tá? Mas aqui, ó, nós tínhamos esse limite do preço. Essa vela aqui rejeitou, Vitor, tá com o corpo lá dentro. Não tá com o corpo lá dentro, rapaziada. Tá com o corpo aqui fora, ó. Então, em nenhum momento tinha passado da marcação do corpo. É o critério para que se torne um limite do preço, tá? Estávamos dentro de uma vela de força da venda novamente. Poderíamos ter vendido aqui nesse candle, tá? No melhor posicionamento aqui, ó, teria pagado bonitão a nossa entrada, tá? E aqui a gente está tendo um movimento de captura de liquidez. Caso capture a liquidez e termine aqui abaixo desse pavio, a gente vai ter novamente uma dupla posição aqui em um domínio vendedor. Não foi o que ocorreu. Na verdade, a gente teve uma exaustão. A gente está bem em cima de uma vela de força da venda, tá? Já vou vender direto aqui. Exaustão de preço, dupla posição aqui, ó. Teve uma exaustão, tá? Terminando com preço fechado. Tô dentro de uma vela de força da venda, o preço não tinha muito espaço para trabalhar. Então aqui a gente está tendo uma exaustão, essa vela ela tende a fazer essa reversão do movimento, tá? Top, top. Eu vacilei, esperei ela retrair um pouquinho e acabou que ela não retraiu. Eu Mas foi também massa. esperei a Muito voltar top. e não peguei, não. Muito top. Vamos ver se reverte mesmo. A gente está dentro da vela Vai de voltar. força. Ela vai reverter. Tá fechado lá em cima, ó. Não tem o que buscar, ó. Não tem liquidez. A gente teve dupla Mas o posição gráfico aqui. é doido, né, bicho? O gráfico é doido. Às vezes pode respeitar, às vezes não, cara. Por isso que a gente... É probabilidade. Quase, né? É análise, mas tem uma probabilidade sim. Porque não é nada 100%. É. A gente estava aqui dentro da vela de Parabéns. força da venda, ó. Eu Rapaziada. venderia nela também, nessa mesma operação aí. Pois Eu é, esperei que dupla. ela subisse um pouquinho, mas não subiu, fiquei meio esperto. Tá certo. Aí a gente teve dupla posição, exaustão, porque terminou com preço fechado. Eu não tinha liquidez para ser capturada nesse movimento, não tinha conectado com a compra aqui, nem com essa compra. Então era uma operação muito boa de venda. Não reverteu? O que eu posso fazer, né, rapaziada? Vamos procurar mais uma oportunidade aí. Eu vou tentar pegar uma mão de soro com esse 822. Mas seria uma ótima operação ali, sim. Ela foi uma ótima operação. Pena que não reverteu. Hein, Vitor? Aí Pode falar. no Euro THB vai rolar uma venda, não vai não? Opa, vai rolar sim. Capturou a liquidez. Já vou pegar de abertura, que essa daqui tá muito forte. Tá? E ela já pode reverter a partir da abertura. E eu ficasse de fora dessa operação aqui, que é muito boa, tá? Peguei uma também de abertura aí, meia para baixo um pouco, mas Essa daqui ela já tende a fazer essa reversão. Fez uma captura de liquidez aqui, ó. Capturou a liquidez do domínio vendedor. Tá? Fez conexão com a compra, não tem problema, rapaziada. A captura de liquidez é muito mais forte do que esse filtro para estar ocorrendo uma reversão do movimento, tá? Ela nem ia dar chance, na verdade, da gente pegar melhor posicionado. É, aí tá foda, né, gurizada? Voltar pra conexão e rejeição mesmo. Não, é porque às vezes ela tem essa tendência de buscar lá em cima, mas Professor, ela vai aí- retrair. Ó, e aqui Professor, tem aí outra seria o quê? Uma operação. Bacana. pressão de compra Aí é venda de ou novo. de venda? Agora a gente teve pressão da venda e domínio vendedor aqui, ó. Travou ainda no domínio, na Peguei simetria do vendido domínio. aí. Peguei vendido de novo, cara. É o operacional. Tá muito forte, eu tenho liquidez aberta, ó, rapaziada. Eu não tenho nada de comando aqui bloqueando liquidez de venda. Eu tenho essa liquidez aqui aberta para estar sendo capturada. Eu tenho o domínio vendedor. Eu tenho a dupla posição me demonstrando perca da força no domínio da venda. Essa daqui ela tem que reverter, mano. Essa outra não reverteu de sacanagem. Já foi Verdade. feita a captura de liquidez. E essa daqui era outra, que não dava para ter pegado num posicionamento melhor. Porra, aí vai ser sacanagem demais.
Ah, tá. Pagou. Ah, dá licença, Pagou pô. legal, hein? Novamente, domínio vendedor. Não dava pra ter pego num posicionamento melhor, só de abertura. Vai passar Quando ela, cinco lá, ué. Verdade. quando ela veio aqui pra cima, Vitor, ainda pode falar, tentou André. trollar, né? Ainda Ainda tentou tentou te avacalhar com trollar. nós ainda. Sacanagem. Tentou avacalhar com nós ainda. Só daqui eu vou entrar de mão cheia, tá, rapaziada? Já fiz muitas operações, eu quero matar na próxima. Na verdade, eu acho que eu vou entrar com 912. Quero sair de meta batida aqui com vocês hoje, rapaziada. Meio chateado aí de não ter batido a meta ontem. Eu não bati com vocês, né? O principal é bater com vocês. Eu bati a meta do dia ontem, mas eu não bati com vocês. Eu sei que tem gente aí que saiu positivo ontem, mas mesmo assim, cara. Opa! Não é dupla. Não é uma dupla. Vamos lá, né? Vamos procurar mais uma oportunidadezinha. Que houve captura de liquidez. O mercado tá ruim hoje, hein? Oh, ruim hoje. Ontem não estava muito legal. Mas ontem até na hora da mentoria ali, na aula da mentoria, eu fiz 8-0 com a rapaziada, cara. Fiz 8-0. Hoje eu só peguei uma, já fiz o saque da semana porque eu tô cansado. Aqui a gente tem um domínio da venda também, cara. Calma aí, deixa eu entender isso daqui, cara. É um domínio da venda, capturou a liquidez, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tem uma vendinha para estar sendo realizada aqui. Essa velhinha É ela um tem que descer. pavio aí, né? Tem um pavio aqui, ó. Aqui, isso daqui é um pavio. Então, essa vela ela não finalizou aqui, ela finalizou aqui. Isso daqui, ó, rapaziada, esse espacinho aqui é um pavio, tá? Então aqui a gente tem o quê? Um domínio da venda, capturou a liquidez. Essa vela também ela não é vermelha, tá? Ela é uma vela verde. E é foda ter tanto gap, né? Mas eu ainda consegui interpretar. Ó, aqui é um domínio da venda, rapaziada. Essa vela aqui ela tem pavio, tá? Ela tem pavio. Então aqui é um domínio vendedor. Pavio da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha. Essa vela aqui, ela não é verde. Ela não é vermelha, quer dizer, ela é uma vela verde. Ela tá exatamente assim, ó, rapaziada. Ou seja, tem então uma pressão de baixa aí também. Tem, na verdade, é uma captura de liquidez isso daqui. Ah, tá. É uma captura de liquidez. É um domínio vendedor e uma captura de liquidez. Vou explicar para vocês, esqueci de explicar aqui, né? Na verdade, eu expliquei, mas eu não desenhei. Vou desenhar aqui novamente, então. Essa daqui também é bem simples aí, é extremamente assertivo esse tipo de oportunidade, tá, rapaziada? Foi a mesma que eu peguei ali anteriormente, deu loja, tá? Eu tenho domínio total da venda e captura de liquidez. Eu vou até pintar isso daqui para vocês verem. E, na verdade, esse movimento ele tá assim, ó. Tá? Então aqui a gente tem o domínio total da venda, porque o pavio da vela verde é maior do que o pavio da vela vermelha, tá? E houve uma captura de liquidez aqui, então a gente tinha uma oportunidade muito boa de venda, tá? Vou pegar com 744 aí agora. É, 744. E briga, hein, gurizada, pra bater uma meta. Pô, nunca foi tão difícil, cara. Geralmente a gente tava fazendo 3-0, 3-1. Nunca foi tão difícil. Vamos lá.
Aqui a gente não tem nada. Tô conectado com o lote de venda? Tô conectado com a venda, mas eu não tenho nenhum ponto de rejeição. Pô, aqui seria um limite do preço. Mas essa vela aqui terminou como um doji cinza. Ela fecha no mesmo lugar que a próxima abre, tá, rapaziada? Então essa vela aqui, ela é um doji, tá? Ela não é uma vela verde. Ela é um doji cinza. Cara, velho, se o cara tem que estar ligado, senão ele se lasca. Senão o cara se lasca. Porque senão eu estaria vendido aqui agora. Verdade, mano, verdade. Que visão mesmo, e tem que ter essa visão aí, esse gap aí leva muito neguinho na lata. Leva. E não adianta, toda corretora tem gap, cara. Toda corretora tem, não quero correr dela não. Tem que estudar o gap e entender o que você tá fazendo aí, ó. Muito. Os olhos para identificar os gaps, né? Isso, eu já tinha passado batido nesse gap aí. É foda, eu sou mestre no gap também, mas hoje eu tô foda. Cara, Mas parece que depois da atualização o mercado ficou foda pra operar. Pô, rapaziada, tem alguém que tá com um bone aí que tá dando retorno do caramba. Fecharam. Fechou. Cara, é obrigado a saber da leitura do gap, cara. Pô, tô ficando meio assim, cara, que toda vida que eu abro live tá sendo difícil, com os pares que eu tô aberto. Tá sendo difícil aparecer uma oportunidade de conexão e rejeição. Vou dar um exemplo pra tu aqui. Eu vejo, às vezes, alguns outros traders aí perdendo a operação que tava ganha, velho. Como é que você explica assim, sabe? Então, realmente parece que o gráfico tá meio doido. A impressão é assim, você vê que às vezes respeita, às vezes não respeita. A gente já sabe que a análise pode não estar certa, mas muita mais das vezes ele tá rompendo sim, cara. Pois é, não, e outra, cara, eu tô achando difícil acontecer isso daqui, ó. Rompe, conecta, aí me dá uma oportunidade. Sim. Aqui, ó, vela de força, nova posição. Mas daí a nova posição é um doji cinza. Tá osso aqui. Até pensei em uma compra nessa vela aí, mas tá fechado aqui. Esperar, né, mano? Pode reverter bem, fechado de compra. Aqui eu podia ter comprado, caramba. Podia ter comprado. Eu tô achando que ela vai reverter, Zé Avenida Vermelha, nós compramos na próxima. Ela não tá conectando esse lote ali, ó. Se rejeitasse aqui acima da taxa dividida, isso. Conectar Daí não vai rejeitar, ó. Ela, pra mim, ela fez uma. Pra mim, ela fez uma conexão com o pavio, mas não sei se tu tá ligado nessa fita aí, de repente. Tô ligado, sim, só que eu não utilizo conexão com pavio. Também fica meio veaco, né, velho? Ela conectou aqui com esse pavio aqui, ó. De compra aí. Isso. Mas é isso aí. Você tem visão muito top, eu tô adorando aprender. Ô, tamo junto, cara. Tamo junto. Minha moral aqui é passar conhecimento pra vocês. Tá maravilhosamente. Quem não aprender com essa explicação que você passa aí, pai, ó, eu acho difícil mesmo. Se juro pra você. Porque hoje em dia os caras passam lá o vídeo e acabou. Aqui o cara vê a operação, você conversa com o cara, explica o que tá acontecendo. Tá de parabéns, parabéns. Bom, tamo junto, velho. Obrigado pelo reconhecimento aí, velho. Ô, Vitão, tira uma dúvida minha aí. Até duas, pode falar. O que é a taxa dividida que você fala aí? Que eu não Taxa entendo. dividida? Calma aí que eu acho que vai ter uma operação aqui agora, daí enquanto a operação tá rolando, eu já te explico já. Pronto. Comprei. Fechou, é isso aí. Vou te explicar aqui. Taxa dividida, cara, é sempre que a gente tem uma divisão de lote, tá? Eu não utilizo esse tipo de taxa dividida aqui, ó, rapaziada. Isso daqui dizem que é taxa dividida também, mas eu não utilizo isso, tá? Isso daqui pra mim não é uma defesa. Até porque se tu for utilizar isso daqui como uma defesa, cara, só testa só pra tu ver. BO que vai dar. Tá? Dali é Taxa tipo uma indecisão. Aquilo dali, na verdade, é um domínio duplo, cara. Pelo que eu aprendi, aquilo dali é um domínio duplo da compra, tá? Taxa dividida vai ser sempre que a gente tiver uma divisão de lote. Ou seja, se eu tiver uma taxa única ou um comando, tá? A gente vai ter uma divisão de lote. Tô aqui, ó.
a gente pode ter uma taxa única ou um comando. Vitor, se tiver assim, é taxa dividida? É taxa dividida. Vitor, se não for na taxa única e for no comando, é taxa dividida? É taxa dividida. Tá? Se tiver pavio aqui, ó, vai ser sempre taxa dividida. Isso daqui é uma defesa. Que quando a gente está conectado ou com a compra ou com a venda e a gente utiliza aquela defesa ali, ela tende muito a estar revertendo o movimento. Tá? Mas daí a gente sempre usa com conexão e rejeição daí na taxa dividida ou primeiro registro, enfim, nas defesas. Eu tomei uma ré aqui, meu irmão. Coloquei no CHF NOC em 5 minutos, vacilei. Tava 5 segundos a parada lá, meu irmão. Tá osso demais. Prestei atenção agora que caí na jega aqui. Mas tava de boa. Aqui novamente, ó, rapaziada, a gente teve tá o quê? Conectando, né, mano? Aqui houve sim conexão. Na verdade, não, porque não teve rompimento, mas eu já te explico. Aqui a gente tem, então, ó, domínio total da compra, novamente, tá? E dupla posição. Tá vendo? Já foi umas 3 oportunidades aqui que eu peguei, eu acho que umas 3 pagou, cara. Então aqui a gente tem uma dupla posição e aqui a gente tem um domínio total da compra nesse caso. Porque pavio da vela vermelha é maior do que pavio da vela verde. Fez dupla posição no domínio, a gente tem uma operação muito forte de reversão do movimento, tá? Cara, eu quero pegar mais uma. Não queria fechar com R$400 de lucro. Mas eu acho que eu vou fechar sim, hein, rapaziada. Vocês estão tudo bem dizer de meta batida. E quem acompanhou as oportunidades, eu acredito que conseguiu bater uma metinha aí, né? Não, pra mim deu bom aqui, mano. Hoje o gráfico tava estranho, né? Top. Deu ótimo. Coisa linda. O gráfico tava estranho, né, Vitor? O gráfico, na verdade, não é nem o gráfico que tá estranho. Eu acho que eu tô entrando em alguns momentos do gráfico que ele não tá muito bom para operar, tá? Eu tô vendo que a maioria das vezes que eu tô entrando, pelo menos nos pares que eu tô aberto, o que tem acontecido? Tem tido Cara, tem sido muito difícil aparecer uma oportunidade com conexão e rejeição. Eu tenho trabalhado muito operações em domínio, com captura de liquidez ou dupla posição, porque é o que mais está aparecendo. Assim fez a captura de liquidez, assim a gente teve uma dupla no domínio. Tá? E daí tá aparecendo muito isso daqui. E tá sendo difícil de aparecer uma oportunidade de conexão e rejeição, igual eu mostrei ali para vocês um exemplo também, que eu acho que foi no limite do preço ainda, né? Mas não é o horário, não? Do mercado? Então, pode ser que seja o horário que eu tô entrando, entendeu? O horário que eu tô entrando, o momento... Ó, aqui teve captura... Ih, que vontade de vender, cara. Eu só não vou vender aqui porque eu já fiz R$400 ali. A gente chegou até 1.000, né, rapaziada? Mas eu poderia ter vendido aqui novamente, vendido por R$700 mesmo. E seria uma ótima de uma oportunidade. Domínio... Olha só, eu não acabei de explicar para vocês sobre domínio. Domínio da venda, captura liquidez, termina com corpo abaixo do domínio, é venda. Vamos ver aí como é que teria se saído uma operação de venda aqui. Eu ia ter vendido, cara, só não vendi mesmo porque eu quero terminar positivo uma live aí, né, rapaziada? Pô, 2 lives tomando pau aí da corretora, cara. Tá louco. Tem dias que é assim mesmo, nego. Eu pude perceber que tem dias que a gente tá bem tranquilo e tudo. Tem dias do Lois, a gente tem que fazer igual você falou aquele dia. Cheguei no meu stop, pessoal, ó, parei. O cara tem que aprender com isso aí. O cara tem que aprender com isso aí. Exatamente. É assim que a gente alcança a consistência. É saber a hora de fazer a grana e saber a hora de parar também no momento que tu tá perdendo. Porque senão, fez a mesma coisa aí, ó, Vitor. Porque senão a gente entra no momento de descontrole, rapaziada. Daí a gente pega e entra no momento de descontrole, desconta a nossa raiva no gráfico, sendo que o gráfico não tem nada com a tua vida. Tá? Nem o gráfico, nem a corretora. Nem a corretora. Não adianta culpar que roubou aqui, não sei o quê. Não, mano, quem errou foi tu. Tá? Joga a responsabilidade no peito que é melhor. Fala aí, Renatão, o que tu ia dizer, mano? Desculpa te cortar. A Melânia aí fez a mesma coisa aí, a captura da
Tá vendo aí? Fez, ó, e aqui era a venda de novo, tá vendo como o gráfico derrete, mano? Duas Beleza. oportunidades, ó. Ó, domínio total da venda. Cara, se tu trabalhar só isso daqui, eu tenho certeza aí que tu bate 3-1, 3-0 toda hora, mano. Não importa a corretora. Já testei umas 5, tá? Isso daqui acontece toda hora e é forte pra caramba. Domínio total da venda, pavio da vela verde maior do que o da vermelha. Ó, pra onde que tá apontando? Claro que não é isso daqui, tá? Não é porque, ó, olha pra onde que o gráfico tá apontando. Tem contexto nisso daqui, tá, rapaziada? Já testou a Cotex, Vitor? Já, eu tô bloqueado lá, cara. Tô bloqueado lá. Teve uns dias aí que eu fiz, já faz um tempo já. Fiz muito saque. Peguei, eu tava colocando valores baixos e todo dia eu tava sacando 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Aí... tomei bloco. Fazer o quê? Mas é um... Pode falar. Ali no domínio ali, às vezes não é melhor esperar uma dupla posição? Se tiver captura de liquidez, não. Não, posso entrar tranquilo. Se, ó, capturou a liquidez do domínio, pode ter passado com uma pontinha de pavio aqui só, tá? Não pega nada. Ô, caramba. Passou com uma pontinha de pavio assim, ó, já capturou a liquidez, tá? Tu já tem uma operação de venda aqui para estar sendo realizada. Não precisa capturar a liquidez e jogar lá em cima, assim. Capturou a liquidez do domínio, é venda, mano. Tá? Tu vai ver isso daqui toda hora. Peguei no USD aí, Vitor. Hã? Não entendi. O SD THB aqui, aconteceu? Não, eu peguei lá no USD... como é que é? Currency. Isso. Mas aqui tu pegou? Nessa daqui? Essa outra vermelha. Nessa daqui? É. É, ele quase fez uma dupla aqui, né? Porque essa vela aqui eu acho que terminou como um doji. Eu acho que ela é um doji cinza, tá? Mas toma cuidado quando for doji, quando for assim, ô Cleito. Porque aqui, ó, o certo era tu pegar nessa vela aqui. Que, ó, olha lá o domínio, aqui capturou a liquidez. Aí tu tem a tua venda. Ou se der dupla posição, se tivesse feito uma dupla aqui, não pode escapar o corpo do pavio, tá? Se escapar o corpo do pavio aqui, tu não tem operação, mano. Se fizer assim, ó, aí já não tá mais no domínio, tá? Ela rompeu o domínio aqui, ó. Domínio da venda é toda essa área aqui, ó. Essa região toda aqui, ó. Daqui pra cá. Enquanto tiver... ó, e a captura de liquidez, quando ele captura a liquidez, ele é obrigado a terminar abaixo do lote de venda, tá? Se... opa! Fiz vermelho. Caramba. Ela é obrigada a fazer assim, ó. Terminou e tem que terminar abaixo do domínio. Se fizer captura de liquidez e fizer assim, ó, não tá abaixo do domínio, tá? Então daí tu não tem venda. Assim, esse exemplo aqui tá errado. Esse exemplo aqui tá certo. Terminou abaixo para pegar uma venda. Tem que terminar abaixo. Tem que capturar a liquidez. Não esquece desse detalhe. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que capturar a liquidez. Capturou a liquidez, terminou abaixo do domínio, com o corpo, ó. O corpo tem que terminar, o corpo dessa vela tem que terminar abaixo desse corpo aqui, desse domínio de venda. Senão tu não tem operação. Tem que se atenta nesse detalhe aí, senão vai tomar loss. Caso rompa, eu espero a dupla posição ali abaixo do pavio e já Isso. E se não der a dupla, daí esquece, pula de gráfico. Tchau, Às vezes, tchau pra esse gráfico aqui, vai procurar em outro. Show. É um tipo de operação que, cara, olha, velho, é forte demais, velho. Pode perguntar pros alunos aí, pro pessoal lá do grupo aí. O André mesmo pega várias, o André pega mesmo em dupla posição em domínio da venda, ele pega direto, cara. Uma coisa que eu tava anotando hoje, que eu tava estudando isso aí, até mandei lá no grupo, eu acho. Se a venda ali, se aquele domínio da venda ali for uma nova posição, depois que rompe um lote, é mais assertivo ainda. Vai ficar mais forte ainda, vai ficar mais forte, porque também é uma nova posição. Show. Vai ficar mais forte, sim, mas não precisa procurar isso não pra fazer a operação, tá? Não precisa procurar isso. Meu mano. Ô, Vitor, pode falar, ué. você pode olhar aí no K100. O PHB tá massa. O K100? Isso. Eu no THD. Eu no THB também? Tá, já dou uma olhada nos dois.
Ó, aqui é domínio da compra, ó. Aqui é domínio da venda. Aqui é domínio da venda. Aqui é domínio da compra, ó. O pavio da vela vermelha, ele é um pouquinho maior, tá? Dá pra ver aqui, ó. Se colocar o mouse aqui, dá pra ver. Mas agora fez Pois dupla. é, essa Fez você dupla acha que essa posição. compra aí foi certa? Essa compra aqui, tu comprou? Isso. Não, ó, Cleito. Por quê? Aqui, ele é um domínio da venda. É um domínio da venda aqui, ó. E aqui não é domínio da compra, tá? Para ser domínio da compra, eu preciso de uma vela vermelha. Tu pensou que aqui tava fazendo captura de liquidez? Isso. Não, ó. Para ser a captura de liquidez, Cleitinho, tem que ser assim, ó, mano. O pavio da vela vermelha é maior do que o pavio da vela verde. Opa! Tem que ser assim, ó. Aí aqui tu tem um domínio da compra, tá? Porque aqui tu teve a ação dos compradores. Os compradores que levaram esse preço aqui pra cima. Tá? Porque essa vela, ela tava gigante. Quem foi que empurrou ela pra cima? Os compradores, né? Foi os compradores, pô. E aqui, na vela verde, quem foi que empurrou o preço lá pra baixo? Ela não tava verde aqui abaixo. Ela tava vermelha. Então isso representa pra gente que nessa região os compradores têm mais força do que os vendedores. Porque se a gente tivesse ao contrário aqui, ó, a gente tem o que aqui? Alguém sabe dizer? A força da venda, né? A força da venda sendo maior. E por isso que isso daqui é um filtro. O pessoal da mentoria ainda não pegou essa daqui, mas eles vão pegar também. Isso daqui é uma pressão vendedora. Ela é mais um filtro para as nossas operações. Tipo assim, ó. Vamos supor que aqui deixa eu ver, eu acho que é até a limite do preço tipo 2 mesmo. Não é, não. Mas, olha só. Vamos supor que a gente tem aqui o gráfico conectado com a venda. Aí aqui, sei lá, isso daqui é um primeiro registro. Aí essa vela aqui rejeitou no primeiro registro. Pô, eu tenho rejeição no primeiro registro, ela não consegue deixar uma intenção de nova alta, e eu ainda tenho uma pressão da venda. Puta, cara, quando tu tem isso daqui, conectado com o lote de venda, rejeitando no primeiro registro e mais pressão vendedora, puta, é uma entrada muito forte, cara. Tu tem o filtro da conexão, tu tem o filtro da pressão de baixa, tá? E tu ainda tem a defesa da rejeição no primeiro registro. Então a tua operação fica muito, muito, muito forte, cara. Tá? Então, por isso que, ó, o domínio da compra é assim, ó. E se não for domínio da compra, vai ser o quê? Pressão de venda. Porque os vendedores conseguiram ter mais força do que os compradores perante esse lote aqui. Ó, para onde que tá apontando? É por isso que eu falo dessa forma, ó, eu tenho domínio da compra aqui, rapaziada. Eu falo dessa forma aqui é só para não complicar a cabeça de vocês, tá? Quando eu falo domínio, eu só falo desse jeito que é para não complicar a cabeça de ninguém, ó, para onde é que tá apontando, rapaziada. Porque fica mais fácil de entender, mano, do que eu ficar dando essa explicação para vocês aqui, que aqui eu tenho mais força vendedora perante ao lote, não sei o que. Eu trouxe de uma forma que fica mais simples para vocês, entendeu? Então sempre que tiver assim é domínio da compra. E sempre que eu tiver o pavio da vela verde, caramba. Sempre que eu tiver aqui pavio de vela verde maior do que pavio de vela vermelha na parte de cima, ô Jesus Cristo, aí eu tenho aqui, ó, rapaziada, um domínio da venda. Quem que teve a ação de jogar esse preço lá para baixo? Essa vela tava gigante, foi os vendedores. E quando apareceu compradores não tiveram força suficiente para superar a força vendedora que tem nessa região. Então, por isso que aqui se torna um domínio total da venda. E aqui a gente tem... Pode falar. Nesse primeiro desenho aí, que o pavio da vela verde está grande, vamos supor que essa vela verde, ela faz o rompimento dessa vela anterior. Seria uma força da compra ali? Seria uma leitura de continuação?
Seria uma captura de liquidez ali embaixo? Ou não? Tu tá falando isso daqui? Esse primeiro desenho aí, ó. Esse daqui. Aí, esse pavio verde tá grande. Vamos Tá. supor que o corpo da vela vermelha faz o rompimento da vela verde, faz o rompimento da vela vermelha. Tá, ela rompeu aqui e terminou lá embaixo, assim. tu Não, quer dizer. aí tá vendo o corpo dela aqui, da vela verde? Aí, vamos supor que ela esticou lá em cima e rompeu essa vela vermelha aí. Teria uma leitura de continuação? Cara, isso daqui é simplesmente uma nova alta. Não tem uma leitura de continuidade para isso daqui. Tá? O preço, até porque o preço ele pode fazer essa reversão aqui depois. Naturalmente. Não tem problema nenhum. Mesmo que ele deixasse pavio aí, na vela verde? Mesmo que deixe pavio na vela verde. Ele tende a dar continuidade para qualquer um dos lados. A única coisa que pode ser que trave um movimento de continuidade aqui também vai ser também se eu tiver alguma defesa. Se eu tiver, sei lá, um primeiro registro aqui da compra sendo rejeitado. Porque quando acontece esse cenário aí, eu fico procurando ali atrás se tem algum comando bloqueando a liquidez de venda. Aí eu costumo compra, pegar uma no caso. continuação. Cara, não... Não, vamos supor que aqui atrás, antes dessa vela vermelha, tenha um comando. Desenha um comando aí, onde o senhor tá com o mouse. Sim. Aqui, ó, se tivesse um comando aqui, tu quer dizer? Não, um comando de compra aqui, ó. Aí, tipo, isso, desenha aqui atrás, aqui, ó. Por favor, antes dessa vela vermelha aí, do primeiro desenho aí. Antes dessa daqui. Se tivesse um comando aqui. Deixa eu ver, calma. A vela desceu. Tá. Isso, vamos supor que aqui... não, mas... então... Tá entendendo? Isso. Não faz sentido. Mesmo, porque aqui ele tá bloqueando o que tem lá para trás, não esse pavio aqui. Por isso que eu tô falando para ti, que a única coisa que bloquearia uma liquidez aqui seria isso, um comando aqui em cima. Entendi. Tô dando mole nisso, então. Uhum. Não, e cara, não trabalha oportunidades assim não, cara. Faz uma padronização maior do operacional, porque isso daí vai aumentar o teu nível de assertividade, o teu nível de consciência do operacional. Quando a gente utiliza a lógica do preço apenas como uma leitura, ela não vai ser tão forte quanto algo que tu padroniza as tuas operações. Tipo assim, ó, se tu for ver, cara, quem opera muito a lógica do preço, não com uma padronização tão grande assim do operacional, é o OB de sucesso. Só que daí, se tu for aprender o conteúdo do OB de sucesso, cara, tu vai ver lá que essa padronização que ele inventou ali, mano, ela não funciona tão bem, não. Ela não funciona. Entendi. Ele inventou aquela padronização. Uhum. Tá? De pegar, tipo assim, ó, de pegar retração em comando. Nos primeiros 15 segundos, se a vela estourar aqui, ó, eu posso pegar uma retração. Pô, cara, não faz isso, velho. Vai dar merda. Vai dar merda. Isso daí eu não acredito, não. Vai dar merda, tá? Não tô brincando, não. Vai dar ruim. Então, vou ter que sair, que eu tenho um compromisso. Não, Obrigado, tá certo, cara. Eu vou finalizando aqui também. Agradeço vocês aí por terem ficado até o final, pessoal. Valeu aí, pai, velho. Tamo junto. Tamo junto, Wendel. Valeu, gente. Vai curtir, família.